Olá, bem-vindo a mais um Meditações. E hoje, de uma forma especial, eu quero refletir com você sobre o silêncio, sobre a dádiva do silêncio, sobre a capacidade de aquietar a alma, o coração, de ouvir. Você já percebeu que nós estamos vivendo na sociedade do ruído? Um escritor americano chamado Richard Foster, ele diz que essa é a especialização do inimigo de Deus. Fazer barulho, não proporcionar mais a possibilidade de pararmos, de meditarmos, de refletirmos. E isso parece que está tomando a sociedade toda. Você vai em que local for e há um ruído, não só de sons, mas de imagens. Imagina aí num show, num espetáculo, e se deparar com aquela multidão levantando o celular para filmar, tirar foto, impedindo que você veja aquilo que está sendo representado ali. Imagina em alguns bairros o que significa passar um domingo em casa. Até mesmo as igrejas foram tomadas por sistemático barulho, ruído. E é interessante perceber que a dimensão de que um culto foi extraordinário, que um culto foi bom, é quando ele fez muito barulho. Estamos perdendo a capacidade de calar, ouvir. Sabe aquele ditado popular? Você tem 2 ouvidos e uma boca, então concentre-se mais em escutar. Eu não sei se já aconteceu com você de irmos a uma reunião e de repente começarmos a falar, adentrarmos em situações que parece que nem estavam escaladas para aquele encontro, para aquele momento. E a gente perde a capacidade de sermos instruídos, a possibilidade de acolhermos o que o outro teria a nos dizer. É importante reencontrar o silêncio, mas não o silêncio como uma fuga, o silêncio como o isolamento da vida. Muitos jovens estão mergulhando, na verdade, numa solidão vazia, na fuga para não conversarem com seus pais, com seus responsáveis. Tantas vezes nós nos isolamos ali naquela área de trabalho, sem conversar com o nosso amigo ao lado, justamente porque estamos querendo fugir ali daquele ambiente. Não é desse tipo de silêncio que eu estou falando. Não é o silêncio da fuga, é o silêncio da escuta, do acolhimento, da meditação. Olha só o que diz o sábio Salomão. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus.
Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Olha que sacudida aí. Ele começa dizendo: não seja precipitado, não abra a boca para falar a qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Escute primeiro, compreenda, saiba o que o outro está precisando dialogar. Quantos casais que não conseguem ouvir o outro estão em dois monólogos, o monólogo de cada um, na tentativa de conversarem. Mas há uma metralhadora que destrói a alma do outro. Quantos filhos que não conseguem mais ouvir, escutar os seus pais? Mas, diante das palavras vazias dos seus coleguinhas, da sua turma, daqueles que estão prontos a destruírem a sua alma, acolhem, sorriem, se animam. Olha o que Salomão, o sábio Salomão, vai nos dizer. Das muitas ocupações brotam sonhos, do trabalhar, do servir, do caminhar, do se entregar, brotam sonhos. Mas do vão falar, do muito falar, nasce uma prosa vã do tolo. E quantas vezes a gente só precisa abraçar o nosso cônjuge e acolhê-lo? Quantas vezes a gente só precisa ouvir o nosso filho e acolhê-lo? Quantas vezes a gente só precisa ouvir os nossos pais e refletir naquilo que eles estão a nos dizer? Mas não, nós queremos explicações, palavras e palavras, 1000 palavras. Não faço se você não explicar isso. Não quero se você não explicar isso. Mas sabe o que é irônico nisso? É que justamente aquelas pessoas que nós deveríamos questionarmos, porque tantas vezes estão querendo o nosso mal, estão de uma forma sutil destruindo a nossa alma, a gente acolhe, a gente sorri, a gente se alegra, a gente diz: como fulana, beltrana é tão especial, ela fala tanto, ela se expõe tanto, ela confia tanto em mim. Será que é assim? Lembra lá de quando a serpente chegou para Eva? Chegou dando uma de coitadinha. Será que foi assim mesmo? Foi isso mesmo que Deus falou? Quando o tentador chegou lá no deserto para o nosso Senhor Jesus, tentando destruí-lo, chegou sutilmente, falando das necessidades de Jesus, dos desejos de Jesus. Olha o que diz o apóstolo Pedro, que quase foi enlaçado. Ele diz: olha, cuidado que o inimigo está ao vosso derredor, bramando como um leão, para, se possível, te tragar. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele vem vestido de anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos. Por isso que é importante o silêncio, o ruminar a palavra. Primeiro,
no contato com as Sagradas Escrituras. Ler as Sagradas Escrituras como quem come pão e está com fome. Alimento, mastigar, meditar, permitir que aquela palavra desça ao seu coração. Servir sem imposição, servir em silêncio. Você sabe como se serve em silêncio? Sendo dirigido, sendo acolhido, sendo direcionado. Eu costumo dizer que o servir nos ministérios cristãos termina sendo um exercício de humildade. Homens e mulheres com títulos e riquezas vão lavar chão, acolher o pobre necessitado, servir ao seu irmão. Mas isso não é também o centro, porque não estamos aqui falando de filantropia, estamos falando de entrega, estamos falando de um amor que se pauta no amor daquele que se entregou por nós, que esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de servo e nos ensinou como servir. Nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer em silêncio. Há uma frase que eu gosto muito dela, é uma frase oriental, mas cabe bem aqui. Diz assim: uma árvore, quando cai, faz muito barulho, mas uma floresta cresce em silêncio. Eu tenho uma árvore aqui ao lado do escritório que há 3 anos ela foi tomada por um bicho e despencou. Mas silenciosamente ela foi se impondo outra vez. Hoje já há galhos, sombra, frutos. E ela não precisou chamar a atenção, divulgar, gritar. Foi em silêncio. O silêncio tem poder de destruir essa ditadura do ruído, como nos ensina o cardeal Robert Sarah, nesse tão extraordinário livro, A Força do Silêncio. Eu tenho ainda a edição anterior a essa, né? Que livro extraordinário. E eu quero chamar a atenção de algo que ele coloca aqui. E quero falar para você que está cansado. Sabe, os profetas, vários personagens bíblicos, vários personagens cristãos na história se cansaram, chegaram ao cansaço. Alguns pensaram em desistir. O profeta Elias, por exemplo, até foge, se esconde à beira de uma depressão. Mas olha o que o cardeal nos diz.
Nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar na solidão e no silêncio. Moisés, Elias, João Batista reencontraram Deus no imenso silêncio do deserto. Hoje também os monges buscam a Deus na solidão e no silêncio. Não falo unicamente da solidão ou de isolamento geográfico, mas de um estado interior. Não basta calar-se, é preciso tornar-se silencioso. Que coisa extraordinária! Muitos estão calados, mas tem dezenas, centenas de vozes na sua mente, no seu pensamento. Isso não presta, não vai dar certo, não é assim. Sabe, o diálogo é o ponto onde a gente coloca as nossas impressões, onde a gente pergunta, onde a gente contribui, mas ficar calado e um barulho imenso dentro da mente vai te trazer angústia, desconexão, falência, dor, solidão geográfica, porque você vai terminar se isolando dentro de um quarto ou de uma realidade que vai ser só sua. E muitos chamam isso de a minha espiritualidade. Sabe qual é o grande exercício da vida em comunidade? Saber dialogar, ouvir, acatar, entender onde se está errado e corrigir, saber onde se está certo e agir com amor. Isso nós só conseguimos se o silêncio fizer parte do nosso interior, se o caos que tantas vezes está dentro de nós se aquietar. E Deus tem o poder de fazer isso. Muitos estão cultivando doenças porque não se aquietam. Muitos estão destruindo seus dias, gastando seu dinheiro, fazendo perder-se aquilo que Deus já lhe deu, porque não se aquietam. Estão querendo o tempo todo o louvor da multidão e estão se perdendo aquilo que já conquistaram. Hoje, eu quero te dizer, entra no silêncio do teu quarto, na solidão com Deus, ou bem melhor, na comunhão com Deus. Fala a Ele em teu silêncio e Ele vai te honrar em público. Mas não seja como os hipócritas e fariseus que gritavam em público, e essa era a sua recompensa. Até o próximo Meditações.